partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E a primeira página desta manhã não está nos jornais impressos. Está aqui, ó. Dá para mostrar, Fernando? Estamos mostrando. Daniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da Operação Compliance Zero. Então, Daniel Vorcaro preso. Decisão é de André Mendonça, novo relator do caso no STF. Empresário usava tornozeleira eletrônica e estava em São Paulo. Está vendo? Ex-diretor e servidor do Banco Central são alvo da PF em operações sobre o Master. Câmara do DF aprova projeto de Ibanez para socorrer BRB após perdas com o Master. Isso são aqueles imóveis para cobrir, né, os danos, enfim, provocados por essas safadezas todas que aconteceram no Master. Gilmar avalia levar a plenário do STF decisão que barrou quebra de sigilo de empresa dos irmãos Toffoli. Foi ele, Gilmar, que tomou essa providência com muitas restrições, uma providência no mínimo polêmica e acusada de ser uma maneira de blindar Toffoli nessa história toda, de ter uma empresa mantida de maneira que ele manteve de maneira praticamente secreta, não revelada ao tribunal, enfim, nessa viagem que ele fez no avião do Vorcaro para assistir o jogo do Palmeiras em Lima, no Peru, e o Palmeiras perdeu, além de tudo, o pé frio. E tem aqui como eram as festas do ex-banqueiro com autoridades. Eventos viraram alvo de pedido de investigação. Estranhas essas festas, eu não sei. Realmente a gente não tem... Falam que as festas eram regadas a álcool, com prostitutas, com todo um legendário, né? Um arquivo de legendas, não sei se legendário é a palavra apropriada, mas uma legenda sobre essas tais festas. E precisa ver se essas festas têm alguma ligação com o caso Master, né? Não precisa ver se tem ligação. Bom, os outros jornais, os sites também estão colocando essa questão do Daniel Vorcaro. Eu não sei o que embasou, né? Uma operação agora de manhã, eu não sei o que embasou exatamente, o que embasou. É uma ordem do Mendonça. Não sei, e à medida que o noticiário for aparecendo, a gente vai levar até você. O Hélio Gaspari tem um artigo hoje, né, em que ele... Só o nome do artigo já traz à lembrança várias coisas. Filho do presidente virou um personagem radioativo. É a história do Lulinha, que viajou com passagem para Portugal e estadia
financiada pelo Careca do INSS, seriam as ligações dele. Ele teria revelado isso a amigos dele. A história tem complementos. Eles foram ver uma produção de maconha, de cannabis medicinal em Portugal, seria um investimento, enfim, há suspeitas. Ele, como radioativo, tem o artigo longo do Hélio, mostra os perigos que as atividades do Lulinha levam ao seu pai. E é bom lembrar que o Lula disse que qualquer pessoa que se envolvesse, inclusive seu filho, devia ser punido. Mas as autoridades estão agindo exatamente em sentido contrário. O próprio PT, eu acredito, não teria ouvido as advertências de Lula e está trabalhando sempre para preservar o Lulinha. Não é o que o Lula disse, mas preservando. Agora, tem uma outra decisão ruim para o Lula, né? Porque o Alcolumbre decidiu manter aquela decisão da CPI que foi acusada pelo PT, que acusou os membros da CPI que ganharam uma votação contra Lulinha, acusaram de fraude. Então, quer ver, está aqui na Folha. Alcolumbre decide manter quebra de sigilo de Lulinha. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, manteve a decisão da CPI do INSS de quebrar o sigilo bancário e fiscal de um dos filhos do presidente Lula do PT, Fábio Luiz. Governistas disseram-se surpresos. O Planalto não deve recorrer. Bom, o Planalto oficialmente não tem nada com isso, né? O Lulinha não está sendo processado não está sendo alvo, né, da abertura dos seus, da quebra do seu sigilo bancário, telemático, teletudo, por ser filho do presidente. Claro que tem esse componente político, né? Olha, tem uma história que o PT está tentando transformar em escândalo do deputado Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, em 2002, viajou num avião do Vorcaro. E aí, vamos examinar e tal, o que está acontecendo. Ele é uma pessoa que incomoda o próprio partido. É uma espécie de mosquito que vai picando aqui, ali e tal, incomoda. E fala-se num futuro político brilhante, ele tem o dom da palavra, enfim. Ele teria viajado, tem uma foto que encimando páginas de jornal dele viajando, parece uma denúncia grave. Aí ele responde: olha, realmente eu viajei num avião do Vorcaro. Foi em 2002, durante a campanha do 2022. Isso, Luiz, obrigado. 2022, durante uma viagem da campanha para a presidência de Bolsonaro, o avião estava disponibilizado por uma empresa, ele alugou, isso é como ele conta, ele alugou, o avião foi alugado por alguém para a campanha através dessa empresa,
ele nem sabia se era do Vorcaro, e mais, em 2022 o Vorcaro não estava em questão. Quer dizer, o Vorcaro ainda não estava, não digo envolvido ou não envolvido, mas não estava no foco, não estava sob investigação, não estava preso, não tinha sido preso, não estava com coleira eletrônica, é joelheira, né? Tornozeleira, devia ser joelheira, o nome é mais fácil que tornozeleira. Tornozeleira eletrônica. Então, vamos devagar, quer dizer, eu não estou defendendo, é a história que ele conta, e a história faz sentido, faz sentido. Era uma empresa de quem o avião foi alugado, o avião era colocado para, enfim, dar lucro, não ficar no chão, era colocado pelo Vorcaro, ou pela empresa do Vorcaro, enfim, ele viajou mesmo e estão tentando transformar isso em crime, abrir uma agenda de investigações, etc, etc. Vai aparecer mais coisa e deixa eu mostrar as manchetes para vocês. Tem uma manchete aqui: pagamento de retroativo a juízes quadruplica em 5 anos e chega a 4,2 bi. Aqui em cima, então, o PIB fraquinho, né? A gente já sabia que o PIB ia ser fraco. PIB desacelera e fecha 2025 com alta de 2,3, a menor desde 2020. Deixa eu ver como é que a Folha colocou isso. A economia brasileira fechou 2025 com um crescimento de 2,3%, mostram dados divulgados pelo IBGE. É a quinta expansão consecutiva do PIB, mas também a menor em 5 anos, ante o cenário de juros altos que deve afetar também 2026. Então, devia ser menor, mas o Lula gasta e não tem jeito. Tem uma noticinha aqui que a gente tem que dar, que é uma coisa terrível acontecendo no Rio de Janeiro, que aconteceu, né, e que está tendo as suas consequências. 2 suspeitos de estuprar jovem do Rio se entregam. 2 suspeitos de estuprar uma adolescente no Rio se entregaram ontem, outros 2 continuam foragidos. O pai de um deles era subsecretário do governo estadual e foi exonerado. Há novas denúncias. Um deles, chamado de Serrano, apelido Serrano, era jogador de futebol do Serrano Futebol Clube do Rio de Janeiro, um jovem de 19 anos. Você sabe da história, né? Eles acabaram fazendo estupro coletivo, uma moça que tinha ido com o namorado para um apartamento, o namorado também está indiciado, ele combinou com os outros 4 que eles invadiriam o quarto, eles invadiram, fizeram estupro coletivo e, enfim, a moça está ferida e isso está dominando o noticiário criminal aqui no Brasil. Deixa eu ver. O Estadão: Israel invade Líbano e Irã elege novo líder em meio a ataques. A guerra a gente já vai falar, viu? Valor: contenção global
Petróleo supera $80, bolsa cai 3,3% e dólar atinge R$ 5,26. Tá vendo? A exportação de carne pode ser afetada em até 40%. Estados Unidos e Israel intensificam ataques contra o Irã no Líbano. O Líbano é para buscar o Hezbollah, né? O Hezbollah continua no Líbano, claro que bastante enfraquecido pela guerra anterior, pela reação de Israel e Estados Unidos. O Hezbollah, na verdade, é um braço, é uma extensão do Irã. O Irã usa o Hezbollah para formar um corredor, para ficar na fronteira de Israel através do Líbano. O Líbano tenta desarmar o Hezbollah. O Hezbollah não participa do governo libanês. Enfim, não é bem-vindo no Líbano porque atrai fatos indesejados para o Líbano. O Líbano fica espremido, né, pelo Irã, por Israel, e, enfim, um país considerado muito bonito, já foi denominado Suíça, cognominado Suíça do Oriente Médio, enfim, um país também com problemas, uma divisão religiosa lá que divide áreas territoriais. Num determinado momento eles tinham se composto, mas não é o que está em questão agora. Em questão agora está a segurança do Líbano, né, invadida por terra por Israel. Israel quer eliminar de qualquer maneira esse incômodo violentíssimo que é o Hezbollah. Deixa eu ver o Globo, que nós não vimos ainda. Aqui, ó. PIB desacelera, cresce 2,3% e guerra amplia incerteza em 2026. Limitado pelos juros altos, crescimento, o menor em 5 anos, foi puxado por agro e petróleo. Conflito no Oriente Médio pode afetar queda da Selic. Falando em agro, a gente tem uma substância, um componente, ureia, né, que é importantíssimo para o fabrico de fertilizantes para a agricultura, que pode faltar, viu? Pode faltar, e o pessoal da área rural está já preocupado com a possibilidade de falta de ureia. O Irã fecha o Estreito de Hormuz, é um estreito realmente muito estreito, por onde passa, dizem, 25% do petróleo do mundo. É importante para o abastecimento da China. O Trump está dizendo que navios de guerra americanos vão resguardar a incolumidade dos navios que estiverem transportando, dos petroleiros que estiverem atravessando o Golfo de Hormuz. Um dos lados do Golfo é terra do Irã. É terra do Irã, né, uma das margens, e o Irã... O Estreito de Hormuz. Eu falei o quê? Golfo. Golfo, não, é estreito. Estreito, eu falei Golfo, imagine. Estreito de Hormuz. Nem percebi que falei Golfo. Não é velhice, não, é lapsus linguae, como dizia um professor meu de latim. Olha a fotografia do globo. A gente olha assim, parece um edifício. Na verdade, é uma foto tirada de cima e são túmulos que estão sendo cavados. Veja aqui as máquinas, ó. Estão sendo cavados para aquelas meninas que foram mortas no Irã num bombardeio de uma escola, né? Num bombardeio de uma escola.
tanto os Estados Unidos como Israel se eximem desse ataque. Não tem nada com esse ataque, segundo eles, né? Olha aqui, imagens da guerra. Escavadeiras abrem covas para o enterro coletivo de crianças mortas no ataque a uma escola primária feminina em Miná, no Irã. Autoridades do país acusam Israel e os Estados Unidos pelo morticínio. Velório levou milhares às ruas. Essa é uma das consequências, né? Quer dizer, guerra, esse morticínio, especialmente de pessoas inocentes. Se você se conforma com o morticínio de soldado, que não passa de um jovem da sociedade de seu país, às vezes ele nem sabe por que está lá. Se você não se incomoda com a morte de soldados, está aí a morte de pessoas inocentes, nesse caso, um bombardeio atingindo uma escola, né? Falando na guerra, tem um artigo publicado hoje na Folha, é um artigo do New York Times, é a reprodução de um artigo do New York Times, que eu me permito ler para você ao começo, porque ele tem trazido posições contrárias. Daqui a pouco eu mostro o valor, contrárias ao que a gente tem lido até agora, né? Sobre apoios ou desapoios à invasão do Irã por Estados Unidos e Israel. Então o artigo está aqui, ó, é enorme, está aqui, tá vendo? Ó. Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão fazendo um favor ao mundo livre, é o título. Está aqui, opinião. É assinado pelo jornalista do New York Times, Bret Stephens, colunista do New York Times, escreve sobre política doméstica e internacional e assuntos culturais, é assim como ele é definido. E aí eu vou ler o comecinho, claro, não vou ler o artigo todo. O presidente Donald Trump está sendo criticado de vários lados por sua decisão de se juntar a Israel em uma guerra para derrubar o regime iraniano, que no sábado, dia 28, resultou na morte do líder supremo Ayatollah Mohammad, daí tem o nome todo, Ayatollah Ali Khamenei. Os motivos variam. É uma traição ao povo americano, diz Elizabeth Warren, que alerta que a intervenção corre o risco de arrastar mais uma geração para uma guerra sem fim. É uma traição, tal, ele lê. Aí ele diz, apesar disso, o país onde os Estados Unidos e Israel estão conquistando amplo apoio é o mesmo que está sendo bombardeado. Todos estão felizes, todos estão felizes. Este é um dos melhores dias da vida de provavelmente 95% dos iranianos, disse um senador na cidade de Cabul, para o Wall Street Journal. Um médico que perdeu o filho quando a Guarda Revolucionária do Irã derrubou por engano um avião de passageiros ucraniano em 2020, escreveu nas redes sociais: vamos suportar o inverno, a primavera está próxima. Enfim, eu vou puxar uma parte do texto dele. Finalmente, mesmo que o regime não caia, estará sob forte pressão interna para modificar seu comportamento.
assim como a Venezuela sob Delcy Rodrigues. Esse pode não ser o resultado ideal, mas é consideravelmente melhor do que o que havia antes. Quer dizer, tem todo um apoio. Olha o título: Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão fazendo um favor ao mundo livre. E, de fato, é uma questão de escolha, uma questão de valores. De um lado, você tem um valor democrático, com liberdade, tem problemas com liberdades, com liberdade de ir e vir, de manifestação, direitos humanos, direitos pessoais respeitados. Do outro, você tem uma ditadura teocrática que violenta a sua população, que recentemente matou cerca de 30 mil pessoas em ações repressivas contra protestos, né, que não respeita direitos humanos, não respeita nem nada nem ninguém. A esquerda brasileira apoia esse regime, mulheres apoiam esse regime que persegue as mulheres, que transforma mulheres em objetos, tem uma polícia para vigiar essa questão das mulheres, enfim. É uma questão de escolha, Olha, o Trump está bravo com a Espanha não quis ceder suas bases de jeito nenhum, nem para a defesa dos Estados Unidos. Ele diz que vai romper relações comerciais ou relações com a Espanha. É um problema que está quente, né? Especialmente na Europa. A França está mandando embarcações de guerra para proteger aqui não está, né? Chipre, né? Chipre é uma ilha pouco falada agora, já foi muito falada. De um lado você tem um país que faz parte da União Europeia ligado à Grécia. Do outro lado você tem uma invasão que se realizou lá atrás pela Turquia, tem uma divisão, uma parte é turca, uma parte é grega, é uma confusão. A França tem uma base lá, está defendendo. Tem mais países, a Grécia parece que também vai enviar um vaso de guerra para proteger o país. O Líbano, eu já disse, coitado, está levando, especialmente a parte mais inocente da história, né? Estamos chegando ao final, não acredito. Não deu para dar nada, gente. Para você que chegou mais tarde, o Vorcaro foi preso de novo. O Vorcaro foi preso em São Paulo. Olha, aqui estão os nomes das pessoas que tomaram café com a gente. Café está caro, Lula. O Lula se reuniu com o Haddad, né, e com o Alckmin para tentar resolver o problema de candidatura em São Paulo. Até agora não está anunciado, mas tudo indica que o Haddad será candidato. Agora precisa ver como é que vão fazer com o Alckmin, porque pinta que ele não seja o candidato a vice do Lula, mas não se sabe. Eles se reuniram ontem em São Paulo. Isso foi importante. Deixa eu ver. Quem tomou café? Miguel Costa, Inês Ramos, Thaís Maia, Mauri Pereira, Flávio Aurelino, Neide Celeri, Gilson Braz, Alessandro Nascimento, Cirineu Rocha, Grace Camilo, Jeremias Lubac, Sueli Sarta, o Wilson Vitor de Euclides da Cunha, Renato de Gonçalves, MG,
linda cidade de Gonçalves, José Carlos de Sabará, Minas Gerais, e João Cabral de Hortolândia, São Paulo. Pessoal, muito obrigado. Não deu para apresentar tudo. Enfim, vivemos momentos muito difíceis, uma campanha eleitoral que pinta ser brava aqui no Brasil e uma guerra terrível cujo desfecho final a gente não consegue prever. Muito obrigado por sua atenção. Até amanhã. Tenha um bom dia.